Alô, estudantes da terceira série. Nós vamos falar hoje sobre um assunto bem interessante, Cubismo parte 2. Eu sou Adriano, professor de artes. Pessoal, conheceremos o cubismo em seu desenvolvimento através de trabalhos em parceria entre Pablo Picasso e George Braque. O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver exatamente o desenvolvimento dessa linguagem cubista. O cubismo já aconteceu, já nasceu, já tem toda a prerrogativa, ele já sabe o que vai fazer. Agora a gente vai ver o desenvolvimento e vai surgir várias coisas que vão fazer com que ele tenha vários crescimentos com relação a ser uma linguagem. Antes de tudo, vamos fazer umas perguntinhas, pessoal, só para a gente tentar se situar mais ou menos o que está acontecendo, o que vai acontecer nesse momento e qual que vai ser a visão do cubismo agora. O movimento artístico pode ter fases como a vida de uma pessoa? Você acha que, de repente, esse cubismo ele pode ter fases? Como uma pessoa ela pode acordar de manhã super legal, de tarde não fica muito bem, de noite não está tão bom assim, ou está feliz, muda o humor dele. Será que a arte ela também tem essas mudanças? E a arte pode buscar soluções mediante problemas que surgem ao acaso? Agora imagine o seguinte, você põe uma camisa verde e vai sair, de repente você está saindo de casa, rasga a camisa, o que você faz? Tem que trocar a camisa. Você acha que vai usar uma outra camisa verde igual ou vai mudar de cor? Ou vai mudar tipo de camiseta? De repente põe uma camisa de manga? Então a gente vai ver mais ou menos como a arte ela pode fazer isso também. Ela pode mudar a sua forma de se apresentar. Essa aula vai responder bastante a gente com relação a isso, ok? Primeiramente, o cubismo. Vamos só pegar uma frase emblemática da maioria dos historiadores de arte que falam com relação às publicações modernas hoje. Um dos principais pontos de mutação da arte do século XX, ou seja, o cubismo, que aquela obra lá de 1907, ela vai trazer uma mutação. Mutação quando você tem uma forma que ela se transforma numa forma totalmente nova. Vai mudar a concepção de arte do mundo do século XX. Com Marcel Duchamp, lá em 1916, quando ele entrou no dadaísmo, ele começou a fazer o ready-made, começou a fazer uma arte conceitual que mudou a visão da arte. Agora, Pablo Picasso, na questão estética, também vai mudar grandemente, trazendo uma nova visão, um novo horizonte para a construção artística mundial. E nós vamos ver que ele tem três fases principais. Primeira fase cesariana, que é 1907 e 1909. É a fase que a gente chama da fase de experimentações, ou seja, ele acabou de pegar a obra de Cézanne, acabou de pegar a arte rupestre, a arte africana, ele está fazendo a concepção e está desenvolvendo. Segunda fase analítica, 1909 e 1912. Analítica por quê? Agora ele está analisando a forma, ele está fazendo a desconstrução da forma. Ele já está agora com conteúdo mais técnico, já tem uma coisa muito mais embasada e ele está surtindo cada dia mais fragmentação, mais movimentação na forma, mais reconstruções. E nós temos a terceira fase, sintética, 1912 e 1914. Nessa fase, nós temos uma virada assim de relance, que eles não esperavam. Eles começaram a ir para um caminho que eles não queriam, eles tiveram que fazer essa volta para o caminho original. Essa mudança a gente vai ver nessa aula. Origem do nome, Cristian-Louis Vasselet, comentando uma realidade construída em cubos. Ou seja, Vasselet, quando ele viu uma obra de Braque, inclusive que Pablo Picasso e George Braque, eles começaram a fazer uma parceria para fazer esse desenvolvimento através dessas fases, o Vasselet ele viu exatamente uma obra e falou, nossa, parece uma construção feita em cubos. Tanto é que Picasso e Braque eles não pegaram o nome cubismo de começo, somente depois que eles adotaram. Lembrando que Vasselet foi a mesma pessoa que foi numa exposição em 1905, se não me engano, e ele viu uma estátua clássica em volta de várias pinturas fauvistas, e ele que comentou assim, nossa, essa estátua está em volta de feras, e feras em francês são fauves, daí que surge o nome de fauvismo. Então esse homem ele deu o nome é duas linguagens diferentes, cubismo e fauvismo. E graças à crítica que era de certa forma pejorativa, chamando de cubos, acabou pegando e se tornou uma coisa positiva para a linguagem que a gente vai ver agora em frente. Então, fragmentar figuras em pedaços, remontar com vários pontos de vista diferentes. Não apenas em cubos com uma conotação pejorativa, mas o título acabou pegando. Fundado por Pablo Picasso, mas com uma parceria para o desenvolvimento da linguagem com George Braque, o marco inicial é a obra Le Demoiselles d'Avignon, de 1907. Como eu já falei, ele começou a ver a necessidade da fragmentação, ele começou a dar essa nova linguagem e ele viu que isso podia ter muito resultado. Ele começou gradativamente, tecnicamente, ver a necessidade de fragmentar cada vez a imagem para poder reinventar a imagem. Agora ele não estava mais na mera reprodução, mas ele estava na reinvenção da imagem. E Braque, ele se associa a ele e eles começam novamente, agora a fazer essa construção. Lembrando que Braque era fauvista.
Braque era fauvista, ele viu o quadro do Picasso em 1907 e, ao contrário de Matisse, ele ficou fascinado. E ele, naquele momento, ele conhece Picasso, os dois começam a conversar sobre imagem, começam a conversar sobre estética, e os dois fazem aquela parceria que vai dar, até o final de 1914, vai dar exatamente esse andamento nesse desenvolvimento do cubismo. E nós temos aqui essa obra que foi o ponto de encontro de Braque e foi um ponto de encontro com Picasso. Lembrando vocês, nós temos as mulheres, por exemplo, elas não têm o classicismo redondo, aquela coisa de curvas, ela tem formas retas. Então nós temos uma geometrização bem grande. A figura de baixo ela está mostrando uma peça lá atrás. Nós temos máscaras africanas. Essas dois rostos da frente, lembrando você que Picasso também teve grande influência da arte grega e grande influência da arte ibérica, que também fazia utilização de máscaras. Então essas máscaras aqui do meio, esses rostos, lembram muito as máscaras ibéricas. Nós temos aqui uma pequena paisagem na frente, uma natureza à morte, que é uma homenagem a Cézanne. Então nós temos toda uma construção. Nós temos um rosto impossível, o rosto virado para frente e o corpo virado ao contrário. Então nós temos uma quebra de perspectiva. Nós temos uma quebra de angulação, ou seja, nós temos pessoas de lado, rosto em outro ângulo, membros em outro ângulo. Então nós temos pessoas distorcidas que no real não poderiam acontecer. Mas pela fragmentação, eles começam a acontecer nessas figuras aqui, ok? E nós temos duas frases célebres que ficaram assim imortalizadas por duas pessoas bem importantes. George Braque, ele fala: não se imita o que se quer criar. Ou seja, na visão dele, eu não devo ser um mero imitador. Ou seja, eu tinha uma concepção acadêmica de pegar uma imagem e passar ela para a tela. Então fazer uma mera reprodução. Ele já está falando o seguinte: eu não preciso reproduzir, mas eu posso criar. É aquilo que vai fazer Gauguin, aquilo que vai fazer Van Gogh e aquilo que fez Cézanne. Pega algo e transforma em outra coisa. E Fernand de Leger, lembrando que Fernand de Leger foi o professor de Tarsila do Amaral, a nossa grande artista da arte moderna brasileira. Ele fala: a arte consiste em inventar e não em copiar. Essa era a cerne da vivência de Picasso e Braque. Eles não queriam ser meros imitadores, eles eram figuratistas, com certeza, eles eram figuristas, eles queriam que você olhasse a imagem e entendesse que fosse uma figura verdadeira, mas eles não queriam uma imitação, eles queriam uma criação. Essa é a assinatura estética, essa é a diferenciação de estilo deles nesse momento. Então nós temos como pontos, eu vou colocar como 4 pontos principais dentro dessa nova linguagem. A trata as formas das figuras por meio de simplificação geométrica. Ou seja, se eu vou fazer uma árvore, eu posso fazer um retângulo comprido. Está feita a árvore. Eu não preciso fazer os galinhos, eu não preciso fazer detalhes, não. Eu posso fazer uma simplificação usando o elemento geométrico. Está feita a árvore nesse momento. B. Representação das partes de um objeto no mesmo plano mediante vários pontos de vista, uma sala de espelhos. Aquilo que eu falei para vocês. Agora imagine, eu estou aqui de frente, você divide meu rosto em 4 partes. Essa parte superior aqui, eu estou de lado. Essa outra parte aqui, superior, eu estou de frente. Essa parte de baixo aqui no meu rosto, a terceira parte, eu estou olhando para cima. E essa parte, que é a quarta parte do meu rosto, eu estou olhando para o outro lado. Então, imagine essas quatro imagens diferenciadas. Uma pessoa olhando para cima, olhando para o lado, outra olhando para o lado, misturar tudo no rosto só. Isso que eles fizeram. Essa é chamada de multiangulação. Só que esses 4 fragmentos que eu acabei de falar para vocês, vai chegar um momento que eles vão fazer 16 fragmentos, 32 fragmentos, 48 fragmentos. Então eles vão começar a aumentar a fragmentação. Terceira, é uma linguagem figurativa. O caminho sintético foi para fugir da abstração. Como eu falei para vocês, começou com 4 fragmentos e de repente já estava em 48. Mas quando você faz tanta fragmentação, você não consegue mais identificar a imagem. E quando você não identifica a imagem, você tem que buscar o quê? Você tem que buscar alguma coisa que lembre a imagem novamente. Por isso que vai acontecer fase sintética, que eu vou explicar um pouquinho para frente. E a quarta, enquanto expressionistas e fauvistas retratam suas emoções por meio da cor, o cubismo vai trabalhar a forma, chegando a deixar proporcionalmente a cor mais neutra para não interferir na construção formal. Lembrando vocês que nesse período da Europa, uma grande avalanche que está acontecendo são as gravuras japonesas. As gravuras japonesas e toda a arte oriental, vamos colocar como arte chinesa e arte japonesa, ela tem uma expressão através do traço. A cor ela fica em segundo plano. Então a expressividade do traço é aquilo que denota o sentimento do artista. É uma arte contemplativa, ou seja, a pessoa via uma imagem, ia para o estúdio e fazia aquela arte. E ele está fazendo da mesma forma. Ele está buscando muito mais na concepção da forma, a expressão, do que a cor. Tanto é que eles deixam a cor de lado. Eles deixam cores bem neutras para que não atrapalhe a formatação da figura, mas que traga o sentimento através da forma e do traço para que o espectador possa ver. E essa seria
a quarta solução. Então, nessa solução, a gente vai ver que a diferenciação das outras artes, cor de lado e a linha como diferencial e forma como diferencial. Ok, pessoal? Do que nós vimos até agora, muitas informações, mas eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Cite 2 características estéticas do cubismo. Acabei de falar 4 para vocês. Cite 2 para mim com as suas palavras, ok? Estou aguardando vocês. Até daqui a pouco. Responderam lá, pessoal? Manda pra gente. Vamos em frente. Analisava as formas dos objetos partindo-os em fragmentos multiangulações e reconstruindo a figura original na tela. A fim de enfatizar a forma, sem ter distorção, sem ter distração das cores, no início Picasso e Braque trabalhavam com uma gama quase monocromática, usando apenas o marrom, o verde e mais tarde o cinza. Como já falei, eles não estavam tão preocupados com a cor, estavam preocupados com a forma. Vamos ver tudo isso que a gente acabou de falar agora, vamos ver na prática o que está sendo feito. Repare o seguinte, isso aqui é um retrato. Tá vendo essas quebras aqui, gente? São vários ângulos. Então, você vai ver 2 olhos para baixo, você vai ver o nariz de frente e de lado ao mesmo tempo, a boca de frente. Você vai ver o queixo. Um queixo está de lado e o outro pedaço do queixo está de frente. Então, a gente começa a ver que eles estão colocando uma cor bem neutra, tom quente, bem fraco, bem assim, vamos colocar mais pastel, que não chame tanta atenção, e muito das cores, vamos colocar quase que um monocromático aqui, para que a gente perceba a fragmentação. Você consegue perceber o dorso da pessoa, mas você já começa a perder um pouco a forma, você começa a perder o ombro, começa a perder os braços, começa a perder as mãos, então você começa a ter uma certa perda com essa questão dessa gama muito grande de fragmentação. Essa era a preocupação dele. Retrato de Ambrosio Vollard, 1910. Então nós estamos ainda no período analítico. Olha um pouquinho para frente. George Braque, Clarinete e Garrafa de Rum e uma Lareira, 1911.
Nós estamos agora ainda no período analítico, mas você começa a ver o quê? Você não enxerga direito a clarineta e você não enxerga direito a garrafa, mas elas estão aqui no meio. Então, essa fuga exatamente da figura que começou a preocupar eles. Por isso a necessidade de fazer estéticos. Lembra o exemplo que eu falei? Você está saindo de casa e tua camisa rasga e se coloca outra camisa para substituir? Não é a mesma camisa. Então essa arte ela não está sendo a mesma arte figurativa de antes. Então ela está partindo para alguma coisa. Então, como ela está partindo para essa coisa de não identificar a figura que está na tela, eles vão ter que fazer uma saída. E a saída vai ser a fase sintética que a gente vai falar agora. Ok? Como o cubismo analítico estava ficando muito abstrato, houve a necessidade de voltar para a figuração e foi acrescentando a colagem, a pintura, algo inovador. Juan Gris também aderiu ao movimento e Picasso e Braque na concepção de letras e colagem de materiais que lembram o aspecto figurativo do objeto perdido na fragmentação multiangular. Deixa eu traduzir para vocês o que está acontecendo. Nós temos agora uma coisa muito embaralhada. Você não consegue entender. A coisa muito misturada. Você não consegue perceber. Que nem aquela imagem lá atrás. Você não enxerga aqui a clarineta. Você não enxerga a garrafa. Então está muito perdido ali. E o que eles começam a pensar? Eu tenho que colocar algum elemento que lembre isso. E a primeira vez dentro da história, alguém pega um objeto físico, tridimensional, e cola na tela. Ou seja, se eu tenho um violino, exemplo, da pintura, eu pego uma corda de violino literal e grudo na pintura. Ou seja, a pessoa vai ver a corda de violino e vai pensar, pô, isso aqui é uma corda de violino, então essa obra tem um violino nessa obra. E outra coisa, letras. Nunca ninguém fez. A arte oriental, vamos colocar japonesa e chinesa, eles tinham a caligrafia à altura da pintura, então eles colocavam caligrafia junto com a pintura. Mas o ocidental nunca pensou nisso, e eles fizeram. Juntamente com Juan Gris, Braque e Picasso, eles pegaram letras e colocaram dentro do contexto da pintura. Então eu posso ter muito, digamos assim, eu tenho um piano e não consigo identificar o piano. E por que não ter um convite de uma peça de piano, escrito piano, concerto, alguma coisa, e grudado na tela? Então eles fazem isso. Eles colocam, vamos colocar as pistas para você identificar a arte. Ou seja, se coloca letra e elemento 3D grudado dentro da tela, junto com a pintura, para você identificar a figuração. Ou seja, nesse momento você consegue identificar uma figura ali dentro daquela concepção e a obra de arte ela volta a ser figurativa como é o plano inicial dos dois, do Picasso e do Braque. Então nós temos exemplo aqui, por exemplo, bandolim 1914. Ele colocou cordas ali, cordas de bandolim. Ele colocou objetos que lembrem a textura do bandolim, ele colocou objetos que lembrem a textura de madeira. Então fica bem claro que é um instrumento musical. E isso em 1914, finalzinho da fase sintética. Pablo Picasso, 1912, nós temos o violão. A mesma coisa, ele começa a colocar elementos madeirados para a pessoa poder identificar que é um violão. E ele deixa bem clara a questão das cordas. Então, volta ao aspecto bem literal da figura, vamos colocar dessa forma. Ok? Há uma coisa interessante também. Braque e Picasso eles ficaram tão sintonizados que quando vocês olharem algumas pinturas cubistas, dificilmente vocês vão diferenciar quando é Picasso e Braque pintando. Você não consegue diferenciar, só olhando a assinatura, porque eles ficaram muito parecidos. Ok? Principais artistas, Pablo Picasso, 1881 a 1973, George Braque, 1882 a 1963. Só lembrando que a fase sintética termina em 1914, porque teve a guerra. E com a Primeira Guerra Mundial, George Braque ele luta pela França, ele é ferido na sua cabeça, inclusive, ele ganha uma condecoração, sobrevive à guerra e volta a pintar. Juan Gris, 1887 a 1927. Juan Gris ele morreu muito novo, ele teve problemas de asma, então infelizmente ele não teve uma vivência bem grande na sua vivência artística. E nós temos Fernand Léger, 1881 a 1955. Fernand Léger foi um grande professor e fez uma infinidade na escola cubista, trazendo o cubismo para toda a Europa. E, analisando agora o que a gente viu até agora, gente, vamos fazer uma perguntinha final? O que é cubismo sintético? Explique com as suas palavras. Eu expliquei de uma forma complicada, mas simplifiquei. Agora, com as suas palavras, explique para mim o que é cubismo sintético. Eu fico aguardando. Até daqui a pouquinho.
Foi lá, pessoal? Respondendo, manda para mim. O que nós vimos hoje, pessoal? Conhecemos um pouco do desenvolvimento do cubismo, suas fases, sua busca por soluções para o desenvolvimento expressivo. Eu quero que vocês guardem isso na cabeça de vocês. Primeira fase do cubismo, experimentação. Está sendo pego o Cézanne, está vendo tudo que ele está fazendo e está transformando aquilo numa visão chamada cubismo. Segundo, analítico. O que é analítico? Analítico é quando você pega a forma, se divide ela, separa ela e reconstrói. Mas não reconstrói ela como original, mas você pega essa figura e faz vários ângulos dela, ou seja, você pega uma pessoa, divide ela em quatro e essas quatro figuras divididas tem ela de frente, ela de lado, ela de costas, ela olhando para cima e você mistura nisso num ser só. É isso o analítico. Sintético. O sintético é o seguinte, no lugar de eu separar uma pessoa em 4 partes, eu vou separar em 48 partes. Você não consegue entender. Quando você junta tudo aqui em vários ângulos, você não entende nada. O que você vai fazer? Você vai pegar um objeto e vai colar no quadro, dando a pista da obra, e você vai pegar, de repente, letras e colocar na obra também para dar pista do que está representado ali. Ou seja, aquilo que você não identifica, através da colagem, através das letras, você vai identificar. Então, a arte, ela volta a ser figurativa como é o plano original. Esse é o segredo. Ok, pessoal? Espero que a aula de hoje tenha sido bastante proveitosa. Nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.